Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um momento, que Deus tem dado aí para conosco, Esse momento de nós estarmos juntos, magnificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã falando desse poder inefável, desse amor grandioso que Deus tem para conosco. E nós só temos a agradecer, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Então eu quero saudar os meus amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, que tenhamos um dia aí de um sobrenatural especial de Deus para minha vida e para a tua vida. Que estejamos aí cheios, da presença desse Deus maravilhoso. Amém? Então, bom dia, Pai do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando também maravilhosamente, que Deus esteja dando a cada um de nós, um dia maravilhoso. Deus esteja abençoando a família de cada irmã, também de cada irmão, que Deus esteja operando aí diligentemente para que nós possamos aí crer, nesse sobrenatural, nesse amor tão bom, que Deus tem dado a cada um de nós. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa contigo a cada dia, amém? Então que venhamos aí louvar, engrandecer o nome do Senhor. Pastor Carlos Salles com mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer, aleluia, algumas mensagens que aqui coloquei a respeito, de motivação. Essa motivação, nós temos que ter uma motivação todos os dias, para continuarmos lutando, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que ter determinação, porque se nós, aleluia, cruzarmos os nossos braços, nós não tomamos banho, nós não comemos, não bebemos, nós ficamos de uma maneira relaxadamente, E a Bíblia diz: maldito o homem que vive relaxadamente. A gente precisa, aleluia, todos os dias lutar e com as armas da justiça, amém? Diz assim o texto de motivação: enquanto não desviar o olhar das suas metas, terá sempre a certeza de que está indo na direção certa. Por isso, nunca, aleluia, se distraia e mantenha a determinação. Alguns obstáculos podem, aleluia, surgir no seu caminho. E se não tiver cuidado, pode fazer você tropeçar. Mas se mantiver o foco e os pés firmes no rumo desejado, a vitória ficará mais perto de ser alcançada. Amém? Então vamos aí alcançar as nossas vitórias, colocar as nossas metas diante de Deus, que a cada momento nós possamos crer no sobrenatural de Deus, porque se nós desistirmos, aleluia, de algo que Deus tem para conosco, vai ser assim muito ruim. Nós vamos ser um a menos, nessa luta para o bem, nessa luta da paz, nessa luta das verdades, nessa luta de grande amor ao próximo. Nós precisamos fazer toda a diferença. Temos aqui também um texto, pense antes de falar, diz esse texto. Sempre gostei da frase: quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Mas o que essa frase tem tanto a nos ensinar? Você é daquelas pessoas que fala muito? Essa frase dita por George Herbert traz um ensinamento para os dias de hoje, em que muitos querem ganhar na conversa. A Bíblia nos dá uma verdadeira aula de comunicação que serve para todos, em todas as áreas. Diz assim: ávido por ouvir, tardio no falar. Foi o tempo em que falar muito significava ter algum conhecimento ou habilidade sobre um assunto. Não é uma questão de falar muito,
e sim falar o certo, no momento certo e da forma certa. Ávido por ouvir, nos ensina que, se praticarmos a escuta atenta, teremos informações necessárias para elaborarmos caminhos ou soluções adequadas. Pense nisso. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, né? Porque Deus tem sido maravilhoso para conosco, né? E nessa manhã a gente sabe que esse Deus também continua operando maravilhosamente, continua falando, e nós só temos a agradecer a Deus para, aleluia, todas as coisas que Ele tem feito na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, eu tenho um texto aqui que eu trouxe também. Esse texto está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar atento a tudo que Deus tem aí nos ensinar. Conforme nós lemos aí no texto que nós trouxe aí para reflexão, elucidação, né, de tudo aquilo que pretendemos falar e qual também não sabemos o que falar. Quem fala é o Espírito Santo de Deus, que coloca na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós vamos falar. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer para com a minha vida e para com a tua vida. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, as situações a qual nós nos colocamos é desse jeito. Deixa eu explicar como é. Talvez nós queremos falar muito. E o falar muito vem também de querermos nos apresentar como eu posso dizer? Querer ser o centro das atenções. Chamar atenção para todo mundo. Já viu quando você talvez está numa festa, a pessoa fala, ei! E começa lá, né? E ei! Começa daqui, começa dali, começa a fazer aquela micagem, né? Daqui e dali, chamando a atenção, e talvez ela pode falar uma palavra mais baixa, ela fala mais alto para sobressair, é assim, desse jeito. E muitas vezes a gente olha, conforme a missionária Vera Victor, ela pregou aqui numa manhã de consagração, as pessoas hoje em dia são muito continente. Continente é aquilo que você vê, aquela grande expansão, né? Você vê o continente, a pessoa talvez ela coloca na sua aquela silhueta presente, marcante, ela coloca aquele decote e ela é aquele continente onde chama a atenção de todos, mas ela quer se apresentar, mas na hora que coloca o conteúdo é o quê? Aquilo que você tem, aquilo que você traz. Conteúdo de menos, não tem conteúdo nenhum. A cabeça é conforme uma cabeça de camarão, não tem nada dentro a não ser situações que você mesmo já conhece, não precisa de eu falar. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que o ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus vai te dar base para você estar falando, vai te dar base para que você possa, aleluia, ser aquele homem, aquela mulher cheia e cheio, a mulher cheia e os homens cheios de conteúdos. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos ouvir. Nós queremos falar e falar e falar e falar, e quando nós nos colocamos para falar, muitas vezes não sai nada, não sai coisa com coisa. Você começa num determinado assunto, aquele assunto não casa com outro, você emenda no outro e vai falando uma coisa, vai falando outra, e nada tem a ver com nada.
Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus, naquilo que Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer a respeito disso? O que eu quero dizer a respeito disso? Você, mulher e homem de Deus, que chega na presença do Senhor Deus de Israel. Nós temos nessa manhã essa mensagem que nós estamos trazendo. E todas as mensagens que o pastor Carlos ele traz, a minha intenção é de aproximar a pessoa até a presença de Deus. Essas são as mensagens que eu trago. É de chamar a atenção da pessoa para que a pessoa possa ver o Cristo da cruz, para que a pessoa possa entender que o foco de todas as coisas é o Cristo da cruz. A palavra do Senhor diz que João Batista, ele estava pregando, eu já falei muitas vezes aqui. Imagina a quantidade de pessoas que estavam em volta de João Batista. João Batista, ele tinha uma igreja gloriosa, amados irmãos. A igreja de João Batista era assim, coisa tremenda, né? A Bíblia diz que todos iam ao batismo de João no deserto, no Rio Jordão. A gente precisa entender que João Batista ele batizava. Jesus Cristo era primo de João Batista. E agora João Batista está pregando uma igreja gloriosa. Jesus aparece do nada e o Espírito Santo fala com João Batista: esse é meu filho amado em quem eu comprazo. O Espírito Santo, Deus de Israel, fala com João Batista: olha, o teu primo, o filho de Maria, o filho de José, é o filho de Deus, é o filho amado. Mas, meu Deus, como que ele é o filho de Deus? Ele é meu primo. Ele é filho de Maria, filho de José. Eu conheço seus irmãos. Como o Senhor fala que ele é o filho de Deus? Mas João Batista, ele não tem dúvida a respeito do que o Espírito Santo fala sobre ele. Quando ele fala, ele vê uma pomba, o Espírito Santo de Deus repousando sobre ele. E João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós temos que entender, amados irmãos, que quando nós ouvimos, esse ouvir tem que causar mudança, transformação dentro de mim. E quando causa mudança e transformação dentro da pessoa, a pessoa não é a mesma pessoa mais. Ela para de mentir, amados irmãos. Outro dia aconteceu que nós saímos em missão de estar indo na casa de uma irmã para orar, para estar trazendo sobre aquela família paz e trazendo sobre aquela família um alento. E quando nós saímos de lá, o pessoal meteu a boca, conforme fala, meteu a língua, falam mal da gente pra caramba. E isso chegou até a minha pessoa, que eles falaram mal de mim, falaram mal da minha esposa, falaram mal das pessoas que foram conosco, falaram que nós não fizemos nada naquela reunião. Mas o inimigo de nossas almas, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Quando Jesus ele foi açoitado, dilacerado, a palavra do Senhor diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo, aleluia, que nos traz a paz estava sobre ele. E nós conhecemos a Via Cruzes, conforme ele sofreu, conforme ele estava debilitado até mesmo para carregar a sua cruz, que teve que pedir
um sirineu para carregar a cruz, para o ajudá-lo. Nós precisamos entender que ali na cruz do Calvário, já com seus braços estendidos, perfurado pelos cravos, as mãos e os pés, ele olha para aquelas pessoas, ele fala assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu a Deus que os perdoasse os seus algozes. Nós precisamos entender que sigamos como modelo o nosso mestre. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu quero continuar fazendo a vontade de Cristo, a vontade do Pai. E nada vai me impedir, não é a amargura que vai entrar dentro do meu coração. Eu não tenho impedimento para ninguém. Deus mudou a minha história. E se me joga pedra aqui, eu pego as pedras junto para construir um castelo. E se me joga pedra do outro lado, a mesma coisa faço. Eu quero, quando me joga pedras, eu quero abraçar, eu quero beijar. Eu quero transmitir esse amor que está dentro de mim. Nada pode mudar o meu interior, nada pode mudar para pior, para melhor sim, mas para pior eu não quero. Eu decidi que o meu coração é de Jesus, eu decidi que a minha vida é de Cristo. Então, que quando nós fazemos isto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos o melhor das pessoas. Nós vemos o melhor nas pessoas, que é o poder e a esperança de transformação. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja tardio no falar, mas seja abundante em estar ouvindo, para que quando nós abrirmos a boca, o que sair da nossa boca seja para edificação daqueles que estão à nossa volta. Que sejamos aí conteúdo e não continente. Que tenhamos aí uma palavra que vai mudar todos aqueles que estão à nossa volta. Que a nossa palavra seja palavra de salvação e de vida eterna. Eu tenho uma palavra que eu quero colocar junto aqui e que eu tenho já falado há algum tempo para os amados irmãos, mas eu gosto muito dessa palavra, eu não posso deixar de falar as palavras, os versículos chaves que chama a atenção do povo para com Deus, para vir à presença desse glorioso Deus de Israel. E ela está aí, conforme nós já falamos, em 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Eu tenho que usar aqui o teclado virtual, porque parece que entrou alguma sujeirinha, alguma coisa. Eu não sou de ter sujeira em cima do computador, não, que eu limpo ele bem limpinho, não como nada em cima dele. Mas alguma coisa aconteceu que o teclado dele, o teclado normal, não está funcionando. Está funcionando somente o teclado virtual. E o teclado virtual é mais difícil da gente estar trazendo aqui a palavra que a gente quer. Mas está em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, no seu versículo 52. Amém? Eu achei o 13 aqui. Aí o 13 eu chego no 15 rapidinho, e versículo 52, ele fala para a gente ser abundante e constantes na casa do Senhor. Preste bem atenção o que diz o versículo. Subiu demais. Pronto, achei. Não está no 52 não. É 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele requer de mim e requer de você.
E muitas vezes, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós não atentamos naquilo que vai fazer a diferença na minha vida, aquilo que verdadeiramente me traz a presença do Pai. Porque o que eu quero dizer a você, preste bem atenção, Deus ele não chama ninguém para ficar sentado no banco. Isso aí eu quero que você entenda. Ninguém foi chamado para ficar somente sentado. Todos têm uma função dentro da casa do Senhor. Todos têm uma função na obra do Senhor. Você coloca isso no teu coração, coloca isso na tua mente, que todos têm uma função. Ninguém foi chamado para ficar de braços cruzados. Nós precisamos entender que Deus, ele quer operar maravilhosamente na minha vida e na tua vida. Nós temos que estar fervorosos na presença do Senhor. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele tem metas para mim, ele tem metas para você. E quando ele fala, meu amado irmão, minha amada irmã, conforme nós lemos aí o texto que nós trouxemos, ele diz assim: pense antes de falar. E o autor do texto ele está dizendo assim: sempre gostei da frase, quando falares, cuida, para que as tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Mas esta frase tanto nos ensina. Você é daquelas pessoas que fala muito? Essa frase dita por George Herbert traz ensinamentos para os dias de hoje, em que muitos querem ganhar na conversa. A Bíblia nos dá a verdadeira aula de comunicação que serve para todos, em todas as áreas. Diz assim: ávido por ouvir, tardio por falar. Diz a palavra do Senhor através da boca de Salomão, que o ouvir é mais precioso do que falar. Nós precisamos entender que Cristo, ele quer que venhamos estar atento à voz do Espírito Santo. Ele diz assim, preste bem atenção: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Nós precisamos entender que Cristo, ele quer mudar todo o nosso ser. E esta fé que move as montanhas, ela vem pelo meu ouvir e o teu ouvir. O ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, colocar em prática aquilo que temos aprendido diante desse Deus que tudo pode. Amém? Que Deus esteja aí nos renovando. Que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença. E eu quero te dizer uma coisa que para mim foi uma preciosidade ser pastor. E eu vou te dizer por quê. Porque nas conversas, talvez você está sentado à roda, né, daquelas pessoas que estão ali, e eu sou muito de ouvir, eu dificilmente entro no assunto, porque as pessoas quase não deixam eu falar. Em todas as áreas, assim, em todas as conversas, tem aquelas pessoas que gostam de falar muito, né? E eu sou de falar pouco. E aí, como Deus me colocou e me fez pastor, aí eu tenho oportunidade de falar. É onde eu me sobressaio e falo, porque aí eu tenho a oportunidade de falar. Até mesmo, vamos supor assim, a gente tinha um culto que a gente tinha
em todos os cultos, assim, não sei se você já prestou atenção, a gente tem muito pouca palavra. Não sei se você já foi nos cultos, que talvez tem 3 louvores, aí canta um, canta outro, canta outro, canta outro, canta outro, um dá uma oportunidade a um, a outro, a outro, a outro, a outro, e vai assim, vai assim, vai assim, e quando vê, você olha assim, aí o pastor ou o dirigente fala, as horas já se foram, vamos tirar os dízimos nas ofertas. Aí canta mais um louvor pro dízimo para as ofertas. Na hora que vai dar para o pregador, já falta 20 minutos para terminar o culto. Talvez falta 15 minutos para terminar o culto. Talvez já terminou o culto, o pregador tem que se virar nos 30. E eu coloquei um propósito no meu coração. A gente vai ter 2 horas de culto. 1 hora a gente vai se virar nos 30 para fazer tudo que tem que ser feito. E a outra hora é só de palavra. A gente tem 1 hora de palavra. Porque a palavra, meu amado irmão, é o filé da questão. A gente precisa estar endereçado. E a palavra é um endereço que vai nos levar para o céu. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, dar primazia ao nosso Deus. A gente precisa colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos velar para que essa palavra venha se cumprir na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, das minhas irmãs, ó Pai, aleluia, dos amados irmãos, ó Pai, das irmãs também, que ouvirão, Senhor Deus, posteriormente, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensinando, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor quis falar para conosco, ó Pai, nesta manhã, aquilo que o Senhor ainda vai falar, aleluia, para os outros amados irmãos, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer toda a diferença na nossa vida, que nós venhamos nos aplicar, Senhor Deus, no ministério, ó Pai, qual o Senhor Deus tem, Senhor Deus, para conosco, seja, Senhor Deus, de servir, seja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de profecia, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, de evangelizar, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, de cura, qualquer, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, um ministério, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, dessa pessoa, Senhor Deus, que esse ministério não venha ficar parado, mas que ele venha se desenvolver, dar frutos, ó Pai, em abundância. Que o Senhor venha, Senhor Deus, ó Deus, lavar, remir, transformar, aleluia, cada um de nós, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, está levando o Teu nome avante, Pai, que o Senhor seja glorificado na nossa fala, e nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos como instrumento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós, aleluia, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém, amém. Deus abençoe, Deus esteja aí trabalhando, aleluia, muito na vida de cada amado irmão, em nome de Jesus, amém. Abração aí do pastor Carlos, uma excelente quarta-feira em nome de Jesus, amém. Então sinta aí abraçadas. Quando eu for em Minas, vou tomar um café na casa de cada irmã, amém. Um cafezinho só, tá? Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus Cristo, fica com Deus.